Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 15 de outubro, cuja leitura do dia em Hebreus 11 e Provérbios 19 a 21. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, vai ser uma bênção. Se você não tiver uma Bíblia, depois anote as referências, procure, pesquise, ok? E te aconselho a você ter uma. Hebreus 11, versículos 1, 2 e também depois o versículo 6. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus, ele trabalhou em toda a história, ok? Não em partes isoladas. Talvez nós pensemos assim, olha, quando determinada coisa aconteceu na minha vida, é porque Deus estava trabalhando a meu favor. Deus está em todo momento. Só o fato de você ter fôlego de vida mostra que Deus está trabalhando em toda a sua vida, ok? Começamos por aí. E esse trabalhar ainda possa ser uma permissão de algumas coisas acontecerem por variadas circunstâncias, situações. E na história da humanidade também, tá? Também. E é disso que eu quero falar, da parte de Deus. Porque nesse capítulo, que nós conhecemos como a Galeria dos Heróis da Fé, nós vemos, é muito claro, é muito evidente, que assim como outros textos na palavra nos mostram que os santos na antiga aliança, eles criam naquele que viria, e assim também os heróis da fé, nós agora cremos naquele que já veio, ok? Só que para que os heróis da fé fossem aperfeiçoados, e se eles estão aqui na chamada galeria dos heróis da fé, é porque eles tinham fé, ok? Perdão de beber na garrafa, esqueci de pegar o copo, tá? Os heróis da fé, eles tinham fé. Só que para eles serem aperfeiçoados, era necessário chegar à plenitude dos tempos. Jesus encarnar e a igreja ser formada. Todos nós, juntos, incluindo os crentes por toda a história, todos os salvos por toda a história, todos os santos em toda a história, somos a igreja do Deus vivo, ok? E apesar dos heróis da fé terem alcançado conquistas, realizações e livramentos, como nós vemos aqui no capítulo 11 de Hebreus, nesses exemplos de fé, eles não alcançaram a promessa de contemplar a manifestação do Cristo. Tá? Equivocadamente, alguns pensam que não alcançaram a promessa é porque eles esperavam ser salvos e não foram salvos. Pelo amor de Deus, não é isso que o texto está falando. O texto está falando que existia a promessa da manifestação do Cristo, do Messias. E eles não alcançaram contemplar, olhar a manifestação do Cristo. Por quê? Porque Jesus não se manifestou, não viu, o Verbo não encarnou em nenhum período da história até o período que de fato ele nasceu,
de Maria. Por isso que eles não alcançaram a promessa, eles não contemplaram o Cristo em vida, estando em vida, ok? Mas apesar deles não terem alcançado a promessa da contemplação, da manifestação do Cristo, eles alcançaram testemunho pela fé. Alcançaram conquistas, realizações e livramentos, não alcançaram a promessa, mas alcançaram testemunho pela fé. Por serem todos exemplos de uma fé que apontava para Cristo, eu os chamo de heróis da fé em Cristo. Lá na meditação de abril, eu compartilhei uma reflexão em Hebreus 11, falando sobre os heróis da fé em Cristo. E eu peguei versículo a versículo, ou par de versículos, para mostrar o que todo o capítulo 11 de Hebreus está falando de Jesus Cristo. Espero que você tenha assistido. Vou ver se eu me lembro de deixar o card, eu não sei se aqui ou do outro lado da tela, não sei, no comentário em destaque e na descrição do vídeo também, vou ver se consigo me lembrar disso. Então eu os chamo assim, porque em cada um desses versículos nós vamos seguindo e nós nos reportamos a textos que falavam de Cristo, das situações aqui que as vidas deles mostravam, como aquilo apontava para Cristo, ok? E exatamente esse é o ponto. Esse é o ponto. Eles tinham conquistas, realizações, viveram livramentos e não livramentos. Eles tiveram perseverança de suportar as aflições e os sofrimentos, não contemplando o Cristo em vida, estando eles em vida, mas eles alcançaram testemunho pela fé. Por quê? Por quê? Por que era uma fé que ia além das conquistas terrenas, mas que os mantinha confiantes e comprometidos com o Cristo que viria? Uma fé além do alcance. Além do alcance. Uma coisa é alcançar vitórias e conquistas aqui na terra, ainda que seja pelo nome do Senhor Jesus. Ou, talvez, alcançar a alegria, o prazer de Cristo ser manifesto a tal pessoa, contemplar Jesus em vida. Um exemplo disso me lembrei agora aqui de Paulo, que o Senhor Jesus apareceu a ele, não apenas em um momento, mas em algumas vezes. Por exemplo, normalmente nós nos lembramos apenas da conversão dele, tá? Que se brilhando, né? Mais que o sol à luz do meio-dia. Mas não. Teve a oportunidade que ele estava em Jerusalém, Jesus aparece a ele e diz para ele sair de Jerusalém. E ele querendo insistir. Jesus falando, como se Jesus estivesse falando, Pedro, apressa-te e sai daí. Tá? Por exemplo, Jesus aparecendo a ele e ele sendo instruído pelo Senhor naquilo, no Evangelho, como ele diz em Gálatas, nas instruções da prática de vida cristã, porque ele diz, 1 Coríntios 11, 23, porque eu vos ensinei o que também aprendi do Senhor. Okay? Porque o Senhor aparecia a ele e o ensinava. Então, existem aqueles que tiveram a alegria de contemplarem a Cristo, serem testemunhas, terem visto Cristo manifesto. O povo, à época da vida de Jesus aqui na Terra,
eles contemplaram a Jesus, alcançam isso. Acredito que hoje em dia ainda há algumas pessoas que alcancem essa alegria de contemplarem o Senhor, sim. Você vai nos sites aí especialmente de missões, conversões de povos não alcançados, quantos testemunhos, relatos de pessoas que Jesus apareceu a tais pessoas e, e essas pessoas então eram de religiões, né? E Jesus então aparece a elas, a exemplos, por exemplo, de Jesus falar o seguinte: olha, vai lá no livro e procura o que o livro fala e veja o que o livro fala sobre mim, né? Para que eles pudessem ir ao Evangelho, né? A palavra de irem à Bíblia, a palavra de Deus, e na palavra de Deus terem ali a revelação do Evangelho, de quem era Cristo. E aí se converteram a Jesus, deixaram a sua religião e por causa disso são perseguidos, por exemplo. Então existem muitos relatos de pessoas que contemplaram ao Senhor. Alguns por algumas visões, alguns sonhos que eu respeito, tá? E respeito, tá? Só que a fé que, que vai além do alcance, ela está além de uma manifestação palpável do Senhor aqui em vida e muito além de uma realização nossa aqui na Terra. Uma fé, além do alcance, é uma fé de alguém que sabe, que tem o firme fundamento de algo que espera e a prova do que ainda não vê, que é de estar para sempre com Cristo, onde Ele estiver. Agora, como ter fé além do alcance? É algo que eu falo aqui muitas vezes, mas eu entendi de Deus de compartilhar isso aqui com você. É tendo uma fé bíblica. Uma fé bíblica como resposta em rendição a Cristo quando nós compreendemos corretamente o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nenhum outro há salvação, e não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus, Cristo, homem, é o mediador entre Deus e os homens. Ok? E a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, por único Deus, verdadeiro, e ao Cristo que Ele enviou. Só que qual é o problema disso? Porque muitos, lamentavelmente, como eu também entendi assim, associam que a fé é uma mera crença. Por que uma mera crença? Porque ao conversar, ao conviver, ao evangelizar, nós percebemos que se você perguntar, por exemplo, para as pessoas, você crê em Jesus? Creio. Eu creio em Jesus, sim, claro. Jesus é tudo para mim. E aí, quando nós vamos nos aprofundando nessa conversa, a coisa fica mais evidente. A palavra traduzida como fé vem do termo grego pistis. Lembrando
que o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, tá? O grego popular, e o termo que é traduzido como fé é esse termo pistis. E qual é a questão, o problema? Que o termo pistis é uma palavra, é um termo que não é apenas um substantivo, mas também é expresso no verbo pistel, ou pisteuo, não falo grego, perdoe-me pela pronúncia, que é um cognato de pistes, que revela a ação de se ter fé. Por exemplo, substantivo comida, verbo comer. Substantivo olho, verbo olhar. Substantivo ouvido, verbo ouvir. Ok? Para você entender. O substantivo pistis, fé, e o verbo pisteo, que é a ação de ter fé. Agora, em português, nós temos um verbo para essa ação de ter fé? Não temos. Então, logo, quando esse termo grego, pistel, ele está conjugado no texto bíblico, ele precisou acabar por ser substituído por algo que em português tivesse um sentido parecido. E qual foi a escolha? Crer. Então, toda vez que, quando nós lemos aqui no Novo Testamento crer, e a conjugação do verbo crer, na verdade, é o termo grego pistel, que é o cognato de pistes, fé. Só que toda vez que está escrito pistel significa acreditar, essa que é a questão. Porque como o verbo crer, aqui na nossa língua portuguesa, ele é o sinônimo de crer, de acreditar, muitos limitam o sentido de fé a uma crença. E esse é o problema. As pessoas deixam de compreender o sentido bíblico, que o sentido bíblico de fé, ele vai além de meramente se acreditar em algo, sabe? Um exemplo em que nós temos tanto o pistis, o substantivo, como o pistel, o verbo, Romanos 3:22. Isto é, a justiça de Deus pela fé, pistis, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pistel, porque não há diferença. Só que o substantivo foi traduzido como fé e o verbo foi traduzido como creem. Só que pistel não significa apenas acreditar. Fé é mais do que acreditar. Fé, ela é um composto de crer, confiar e comprometer-se. E quando nós olhamos aqui para a vida dos heróis da fé, falei bastante sobre eles naquela outra reflexão, tá? De abril, 6 meses atrás, abril, né? Quando nós encontramos aqui sobre a fé deles, nós encontramos nesse capítulo esses 3 componentes da fé. Primeiro, o crer. No versículo 6, na parte B, quando o texto diz assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Aí, ok. Seu entendimento do crer como acreditar. Porque Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo pelo Pai, como uma expressão da graça que nos concede oportunidade de arrependimento. Então as pessoas acreditam que Jesus veio ao mundo para os salvar. Muitos acreditam nisso. Muitos acreditam que Jesus é Deus
o Filho de Deus enviado pelo Pai para a salvação daquele que nele crê. Então as pessoas pensam o seguinte: olha, eu creio em Jesus, eu creio nisso, eu acredito nisso. Então, se eu acredito nisso, eu estou salvo. Eu sou cristão. Muitos acham que são cristãos meramente por acreditarem que Jesus veio os salvar. Claro, esse é o ponto de partida. Mas não é só isso. Ah, lá vem você, tá falando bobagem, vai falar que agora, para ser salvo, precisa ir além do que ter fé. Puxa, mas a salvação não é pela graça de Deus por meio da fé? Sim, mas que fé é essa? É a fé bíblica, que é mais do que acreditar. É além disso, tá? Então nós vemos isso expresso aqui no versículo 6, tá? Na parte B, vou chamar assim. Mas eu também confiar que nós vemos claramente expresso aqui na parte final desse mesmo versículo 6. É necessário crer que ele existe, mas também que é galardoador dos que o buscam. Eu confio que ele tem um galardão para quem o buscar. E antes que nós pensemos que esse versículo aqui, que muitas vezes é anunciado distorcidamente, tá? Dizendo sobre, aliás, possivelmente a próxima reflexão vai ser sobre versículos distorcidos. Talvez eu inclua isso aqui, se assim o Senhor direcionar. Porque as pessoas falam o seguinte: não, eu vou me aproximar de Deus, eu vou crer que Ele vai me abençoar, que Ele vai fazer um milagre, que Ele vai abrir a porta, que Ele vai curar a enfermidade, que Ele vai restaurar o casamento, que Ele vai libertar o filho, que o marido, a esposa, que isso, que vai me dar um emprego melhor, que vai me dar uma melhor condição de vida, e isso, porque está escrito na Bíblia. Eu tenho que me aproximar de Deus sabendo que Deus vai me abençoar. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? A gente tem que ler tudo no contexto, tá? E qual é o contexto? O contexto começa no versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque, pela fé, foi arrebatado, foi levado vivo para os céus. Tá? Enoque foi arrebatado. Por que Enoque foi arrebatado? Porque ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. E o versículo começa dizendo que isso foi pela fé de Enoque. No versículo 6, quando diz: ora, sem fé, tendo acabado de falar que pela fé Enoque agradou a Deus, tendo sido arrebatado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Enoque agradou a Deus pela fé. E por meio dessa fé, qual foi o que ele recebeu? O que ele recebeu em retribuição do Senhor? Ter sido arrebatado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque buscava a Deus, expressando a sua verdadeira fé em Deus, e essa verdadeira fé em Deus, expressa na busca a Deus, fez com que Enoque, fosse trasladado, arrebatado. Qual é o galardão da fé? Não é ser abençoado com as questões da terra. O galardão da fé é ser salvo em Cristo Jesus. O galardão da fé é quando Jesus retornar,
nós sermos levados para sempre estarmos com Ele. O galardão da fé é, morrendo em Cristo, é nós já estarmos com Ele no paraíso. Isso é o galardão da fé. Isso é o galardão da fé. E aí, essa é que é a questão. Por que a fé de Enoque agradou a Deus? Porque Noé confiava em Deus. É isso, servo de Deus. É isso. Enoque confiava em Deus. Então nós precisamos, com esse exemplo aqui, confiarmos em Deus, de que Jesus é o nosso suficiente e eterno Salvador, que derramou o seu precioso sangue para perdão dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E é por essa fé, desta confiança em Jesus, não confiando nos nossos méritos, porque não temos quaisquer méritos, não confiando naquilo que nós podemos fazer, porque não há nada que possamos fazer para que sejamos salvos. Eu não posso me salvar, eu não posso salvar a ninguém, assim como você. Por isso, por essa confiança, essa fé no Senhor Jesus, que nós somos galardoados com a salvação em Cristo Jesus. E um exemplo é um texto que fala sobre isso. João 11, 20 a 26. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus falando que aconteceria ali em breve, em seguida. Ela pensando no porvir. Olha o que ela diz. Ouça o que ela diz. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Quando Jesus fala se crê em mim, não é quem acredita em mim, é quem confia em mim para ter vida eterna. Aí ele continua: ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, esse crer é o verbo, lembra lá de piche pistel? É o verbo de se ter fé. E qual é esse sentido? É de confiar. E todo aquele que vive e confia em mim nunca morrerá. Aí Jesus conclui: crês tu isto? O que significa se crer aqui? É como nós poderíamos traduzir: confias tu isto? Ok? E o comprometer-se, claramente, o versículo 2 e todas as atitudes, os exemplos aqui de fé. O versículo 2 diz o seguinte: porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E o que significa isso? Eles se comprometeram. Eles tiveram uma fé ativa que gerava atitudes de comprometimento. Jesus é o Senhor, cujos ensinos devemos praticar em amorosa obediência. Jesus é o Filho de Deus? É. Jesus eu confio nele como meu Salvador, confio. Mas eu preciso me comprometer com ele, governando a minha vida, ele sendo meu Senhor. Lucas 6, 46 e 49. Um exemplo disso. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ouve as minhas palavras e as observa. Aí Jesus está dizendo: vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo. Vocês não se comprometem comigo. Mas quem vem a mim, ouve as minhas palavras, os meus ensinos
e os observa, e os obedece, e os cumpre, os vive, os pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao Senhor, que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ok? E numa dinâmica de tudo isso funcionando junto, Romanos 10, 8 a 21. Um grave equívoco que às vezes nós cometemos também. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. O que significa essa confissão aqui ao Senhor Jesus? É confessar ao Kyrios Jesus. O imperador romano, ele era chamado de Kyrios, no sentido de o dominador, o Senhor Supremo, tá? E alcançando até um status de divindade no meio da população, tá? E exigia isso. Não poderia existir outro senhor, outro rei, ok? Seja no nível ali humano, terreno, mas também nesse nível da fé. Acabava sendo assim também, porque perseguiam os cristãos, mesmo o Senhor Jesus tendo sido morto e executado pelo próprio Império Romano, mas aqueles que declaravam que Jesus era o seu Kyrios, o seu Senhor, eles recebiam a condenação da morte, tá? Aconteceu isso naquele tempo. E aí, nesse contexto de Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, era esse o contexto. Roma, capital do Império Romano, só para te lembrar. Então, os irmãos que na capital do Império chamavam Jesus de Senhor, eles estavam assinando a sentença de morte deles. Eles estavam declarando que criam que Jesus era o Senhor deles, e não César, e não o imperador. Quando eles fazem isso, eu falei César, mas na carta aos Romanos, não lembro exatamente se era César, tá? Que passaram alguns imperadores, agora não me lembro, mas talvez seja assim, lembro aqui rapidamente. E não o governante lá, não o imperador. Então, era como se ele tivesse, olha, eu amo tanto a Jesus, eu me comprometo tanto com ele que me salvou, que eu não importo de perder a minha vida aqui, porque eu sei que ainda que eu morra, nele eu viverei. Eu sei que mesmo se aqui eu passar privações, for encarcerado, for torturado e morto, eu estarei com Cristo eternamente. Então, quando esse confessar ao Senhor Jesus demonstra esse comprometimento. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por que crer no coração? Eu quero chamar aqui de confiança. Porque crer no coração não é apenas acreditar, acredito mesmo. É mais do que isso. Porque Jesus ter ressuscitado dentre os mortos é a prova de que o sacrifício
na cruz do Calvário foi satisfeito. E Jesus ressuscitou. Paulo acabou de dizer isso alguns capítulos antes aqui em Romanos, tá? No final do capítulo 4, nos versos 23 e 24, né? Ele acabou de dizer isso aqui, a dizer que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. A justiça de Cristo foi aceita, a justiça de Deus foi satisfeita por meio da justiça de Cristo, que jamais pecou. Logo, o sacrifício foi aceito, e essa justiça de Cristo, ela é imputada, ela é designada, ela é atribuída a todos que depositarem essa confiança de que a obra de Jesus é suficiente para nos salvar. A confiança que Hebreus todo está falando, dessa confiança por um único sacrifício, oferecendo-se ele, sendo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, estabelecendo uma nova aliança, sendo o único sacrifício uma vez oferecido, perfeito, eterno, entregando a si mesmo, nesta confiança de que esse sacrifício foi aceito pelo Pai. A justiça que era de Cristo, que é de Cristo, os méritos de Cristo, porque ele jamais pecou, essa justiça é atribuída a nós. E a culpa pelos nossos pecados é retirada, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Em Jesus, nossos pecados foram punidos. Então, crer com o coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aponta para essa confiança. Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, comprometimento, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, confiança. Eu confio que eu serei salvo porque Jesus ressuscitou. E agora eu fui justificado dos meus pecados. Visto que com o coração se crê para a justiça, ok? Confiança. E com a boca se faz confissão para a salvação. É comprometimento. Jesus é o meu Kyrios e ninguém mais. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Que crer é esse não creram? Que não creram é esse aqui? É porque meramente não acreditaram? Não é isso. E como crerão naquele de quem não ouviram? É só o acreditar? Não é. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres de boas coisas, alegres novas de boas coisas. Agora presta atenção que o texto diz: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Não é nem todos têm acreditado no evangelho. Tem gente que acredita, mas não obedece. Falta comprometimento. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé, que é uma fé bíblica, uma fé além do alcance aqui terreno também, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Ouviram, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: souberam, tá? Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim perguntavam,
Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, onde falta o quê? O comprometimento. Compreendeu? Então, que você e eu tenhamos essa fé, crendo, confiando e nos comprometendo, porque esses homens aqui da galeria dos heróis da fé, cujos exemplos de fé apontavam para Cristo, eles alcançaram testemunho pela fé. E nós? E nós? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.